antes de abrirmos no texto nos textos que nós vamos meditar nessa noite, quero fazer uma breve recapitulação do que nós vimos domingo passado. Então, se você não veio domingo passado, a mensagem já está no canal da igreja lá no YouTube, então você consegue acessar. Se você procurar Igreja Batista no Jardim Imperial, Atibaia, São Paulo, pesquisa no YouTube e você vai encontrar isso. E aí a pregação está lá. Mas para aqueles que não faça isso agora, tá? Faça depois, faça durante a semana. Então, se você não estava aqui, mas está aqui agora, nós falamos basicamente sobre duas coisas domingo passado. Primeiro, quem nós somos. E nós descobrimos que nós somos discípulos de Jesus. Se nós cremos em Jesus, nós somos seguidores de Jesus. Um discípulo é alguém que imita o mestre. Essa foi a primeira coisa que nós lembramos domingo passado. A segunda foi que o que nós fazemos, uma vez que somos discípulos? Nós fazemos outros discípulos de Jesus. É isso o que Ele nos ordenou que fizéssemos, discípulos de Jesus em toda a terra. Começando onde estamos, aqui e agora, mas também indo até os locais onde as pessoas não ouviram falar de Jesus. E não chegar lá apenas evangelizá-las, mas pregar o Evangelho, batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ensiná-las a obedecer a tudo aquilo que Jesus ordenou. Então não é apenas o inserir pessoas na igreja. Fazer discípulos é o caminhar com essas pessoas até que elas aprendam a obedecer a Jesus, a tudo que Jesus disse. É o processo que dura a vida toda. Foi isso que nós falamos domingo passado. E diante de tudo isso, pode surgir, talvez tenha surgido na sua cabeça a seguinte pergunta: tudo bem, eu já entendi que eu sou discípulo e que eu tenho de fazer discípulos de Jesus, mas como eu faço isso? Como eu faço isso? Como começar? O que vou falar para uma pessoa com o objetivo de torná-la uma discípula de Jesus? Onde eu vou fazer isso? Com quem eu vou falar? Que tipo de pessoa eu deveria procurar para fazer dessa pessoa um discípulo? Será que tem algum exemplo a ser seguido de alguém que fez discípulos? A boa notícia para todos nós é que sim, há um exemplo, o maior de todos os exemplos: Jesus Cristo. Jesus é o maior de todos os exemplos. Então, o alvo dos próximos domingos é descobrir como Jesus fez isso. Como Jesus pegou homens totalmente despreparados, pensando em liderança global para o mundo todo, e como Ele pegou esses homens simples, comuns como eu e você, e tornou eles em seguidores fiéis a Ele. Homens que testemunhavam mesmo diante do perigo, mesmo diante do assombro da morte, mesmo diante dos maiores desafios, eles continuaram fiéis a Jesus. Como Jesus fez isso? É o que nós vamos tentar descobrir. Qual é o método que Jesus utilizou para formar os seus discípulos? Nós vamos observar os evangelhos em algumas mensagens. Ao todo, são 8 etapas que eu quero destacar para nós. 8 etapas que Jesus foi seguindo com esses homens até que eles se tornassem discípulos que fazem discípulos. A cada domingo vamos observar 2 etapas, e hoje estamos nas 2 primeiras, e elas estão projetadas aí para você. Escolha e se aproxime. Você quer aprender a fazer discípulos? Então essas 2 coisinhas devem estar presentes na tua vida, e espero que você comece a fazer isso já hoje, se é que você já não tenha feito discípulos. Escolha e se aproxime. Como fazer discípulos de Jesus? Vamos para a primeira etapa. A primeira etapa é, qual que é? Escolha. Escolha. Sabe onde nós vamos ver essa escolha? Em Lucas capítulo 6, versículos 12 até 19. Lucas capítulo 6, versículos 12 até 19.
Lucas 6, a partir do versículo 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. O primeiro princípio, extraído do método de discipulado de Jesus, é que para começar a fazer discípulos de Jesus, escolha com atenção em quem você irá investir. Para começar a fazer discípulos de Jesus, escolha com atenção em quem você irá investir. O que nós podemos aprender com essa passagem de Jesus escolhendo os seus 12 discípulos, os 12 apóstolos? Pelo menos duas lições. A primeira é que antes de começar, Jesus orou. Antes de começar, versículo 12, nós lemos que Jesus orou. Essa decisão aqui era uma decisão muito importante. Eles iriam dar continuidade no ministério de Jesus aqui na terra. E o que Jesus fez? Ele passou a noite orando a Deus. Só ele e o Pai. E por que isso era importante? Porque Jesus não estava tentando impressionar a multidão, mas estava buscando pessoas que fossem capazes de liderar grupos no reino de Deus. No futuro, esses homens que viriam até Jesus, homens, mulheres, crianças, multidões, precisariam de liderança. E Jesus sabia que ele precisava de pessoas capazes para cuidar dessas multidões. Então, a decisão de escolher esses 12 homens é pensando no futuro. Quando Jesus não estiver mais aqui, quem cuidará das pessoas? Jesus via as multidões como ovelhas sem pastor, suscetíveis aos lobos. E Jesus, nós lemos e sabemos que via as multidões como pessoas carentes de obreiros, de líderes. Então ele escolhe esses 12 homens para treiná-los, e ele precisava dar atenção para alguns, para que esses alguns um dia pudessem cuidar daquele grupo maior. E por isso ele ora. Jesus considera a oração muito importante antes de tomar essa decisão. Portanto, queridos, antes de começar o processo de discipulado, ore. Ore. Gaste tempo em secreto com o Pai, pedindo primeiro por você, pedindo para que você seja um discípulo mais efetivo, um discípulo mais comprometido com Jesus. Mas não ore só por você, ore também pelo seu possível futuro alvo. Ore por aquela pessoa que talvez você nem saiba quem é ainda, mas você está entendendo que precisa fazer discípulos. Ore por essa pessoa, ore para que Deus mostre para você quem ela é, ore para que Deus convença essa pessoa de que ela precisa ser discipulada. Ore para que Deus haja naquela pessoa do mesmo jeito que está agindo no seu coração. Ore para que Deus faça com que essa pessoa tenha interesse, com que essa pessoa cresça por meio do discipulado, com que essa pessoa reproduza isso lá na frente. Deixa eu perguntar, você tem orado por isso? Eu me lembro, como se fosse ontem, que desde que cheguei nessa igreja, no primeiro domingo em que preguei e dei aula, eu falei sobre discipulado. Desde que estou nessa igreja falando desse tema, que pode parecer repetitivo, mas é prioritário para Jesus. É o que Jesus espera de nós como igreja. Alguma vez, durante todo esse período, você já orou por isso? Orou dizendo: Senhor, talvez eu não tenha entendido ainda o que significa isso.
Eu não tenho vontade nenhuma de me relacionar com outras pessoas, eu não quero sair da zona de conforto, mas eu sei que é o que o Senhor quer de mim, então eu estou orando ao Senhor. Mostre para mim quem é que o Senhor quer que eu invista, mostre para mim, desperte pessoas para que queiram um discipulado. Você tem orado por isso? Você deveria estar orando por isso, porque antes de começar, Jesus orou. Mas você não deveria apenas ficar na oração. A segunda lição que nós percebemos nesse texto é que dentre aquela multidão, Jesus escolheu alguns. Dentre a multidão, Jesus escolheu alguns. A partir do versículo 13 até o 19 nós vemos isso. Nesse texto aqui, nós percebemos que Jesus ele era seguido por muitas pessoas. Alguns, o texto diz que eram até discípulos. Ele tinha muitos discípulos, provavelmente pessoas que seguiam ele um pouquinho mais à distância do que aqueles 12 agora. Mas ele também era seguido por uma grande multidão. E é claro que nem todos estavam buscando Jesus por quem ele era e pelo que ele falava. Tinha pessoas interessadas pela sua pregação. Mas havia muitas pessoas interessadas só pelo que Jesus poderia fazer por elas. E Jesus cuidava delas, Jesus se preocupava com as multidões. Mas, apesar de vê-las como ovelhas sem pastor, Jesus estava muito consciente de que ele tinha de escolher alguns, para que através daquele grupo seleto, ele pudesse cuidar daquelas multidões com o passar do tempo. E é interessante porque, apesar de serem 12, dentro dos 12 havia também um grupo um pouquinho mais específico, que eram Pedro, Tiago e João, aqueles que estão no barquinho quando nós cantamos a musiquinha. Eles eram aqueles que quando Jesus entrava numa casa e tinha muita gente, ele pedia para os demais ficarem fora, e ele entrava apenas com os 3 discípulos. E dentre esses 3, pela leitura dos evangelhos, parece que ele tinha uma proximidade maior com Pedro. E tem até aquele discurso em Mateus 16, tu és a rocha e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, aquela conversa que Jesus teve com Pedro. Então, parece que a ideia de escolher 12, e dentre esses 12, ter pessoas ainda dentro do grupo, com quem Jesus se relacionava mais ainda, é que Jesus queria manter o grupo pequeno o suficiente para que pudesse trabalhar nessas pessoas, transformar essas pessoas por meio do exemplo, para que através dessas vidas transformadas, ele pudesse transformar o mundo, alcançar outras pessoas. Quanto mais concentrado for o grupo a ser orientado, maior é o potencial de instrução. Quanto menor for, mais possibilidade você tem de conhecer um ao outro, de ensinar um ao outro, de se aprofundar no conhecimento da Bíblia um com o outro. E a gente aprende isso com Jesus. Isso explica a noção de que ao término do ministério de Jesus, Jesus tinha talvez apenas um número de mais ou menos 500 seguidores que fossem leais a ele. Paulo, quando está terminando a sua carta aos Coríntios, ele identifica isso. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, das quais só 120 permaneceram lá em Jerusalém esperando o envio do Espírito Santo. E por que Jesus fez isso? Por que se concentrar em tão pouca quantidade de pessoas? Se Jesus era tão poderoso, não seria mais fácil que Jesus ficasse realizando milagres e convencesse a todos a segui-lo? Talvez seria, na mentalidade humana, mas esse era o plano de Jesus. O plano de Jesus, desde o princípio, era investir em algumas poucas pessoas. Jesus não se preocupou com projetos especiais para alcançar grandes plateias, mas se preocupou com pessoas. Pessoas a quem as multidões iriam seguir. Algo que a princípio produziu pouco efeito imediato. É óbvio, é muito mais fácil você juntar uma multidão em um estádio, porque o impacto é muito grande, do que investir em 12 pessoas que são cabeças duras, que vai demorar tempo para que mudem. Sim, a princípio parecia que nada ia acontecer, mas o foco de Jesus era a longo prazo. Portanto, dentre as opções de pessoas para discipular, escolha pelo menos um ou alguns. Isso porque não adianta você concordar com a ideia de discipulado. Talvez você concorde. Não adianta você falar sobre isso com as pessoas. Não adianta você
pregar isso para os seus familiares, para amigos do trabalho, da faculdade, da escola, e você diz: esse é o jeito certo de se viver igreja, é isso que nós deveríamos fazer. Não adianta você incentivar o discipulado na vida dos outros, e até mesmo orar, como nós já dissemos, para que você comece a fazer discipulado. É necessário que você comece a praticar isso. Só ficar falando, ficando na teoria, orando por isso, não vai resolver nada. Você não vai fazer discípulos assim. Você precisa começar. E você só vai começar se você escolher alguém. Se você pensar em uma pessoa para que, através do relacionamento com essa pessoa, você possa começar um discipulado. Deixa eu perguntar, você já fez sua escolha? Tem alguém em mente? Talvez seja a sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu vizinho, o colega de trabalho, um irmão da igreja está sentado do teu lado. Você tem que fazer uma escolha. Esse é o primeiro princípio. Para começar a fazer discípulos de Jesus, escolha com atenção em quem você vai investir. É claro, queridos, que nem todo mundo compreende isso aqui. Porque muitos métodos evangelísticos de hoje focam primeiro nas multidões. Normalmente é isso que se pensa. Vamos alcançar essa cidade para Jesus. E como que a gente faz? Vamos alugar um ônibus, um caminhão com uma boa caixa de som, coloca uma música, oferece pipoca para as crianças e vamos atingir as massas. E aí nós temos no primeiro encontro 100, 150, 500 pessoas, 1000 pessoas, e aí o que nós fazemos? Vamos tentar fazer um segundo, e depois, se essas pessoas continuarem vindo, nós vamos e alugamos um salão, ou compramos um terreno, construímos um grande prédio e vamos colocar todas essas pessoas lá dentro. Normalmente é assim que se pensa em evangelismo. Vamos alcançar massas, multidões. Mas, tudo bem. Porém, só depois de atrair as multidões é que se pensa em alcançar individualmente essas pessoas, de conhecer essas pessoas. Por que normalmente nós pensamos dessa maneira como cristãos, como evangélicos? Porque o nosso foco principal é em números de convertidos. Nós estamos pensando na quantidade de batismos que vamos fazer no ano, nós estamos pensando na quantidade de membros. Normalmente, reuniões de pastores é assim, né? Você quer conhecer um pastor, você chega e fala: e aí, qual que é o seu nome? De qual cidade? Qual igreja você pastoreia? Quantos membros tem lá? E aí fica aquela batalha de egos, né? Eu tenho 100, eu tenho 200, eu tenho 500. Quando alguém me pergunta quantos membros tem a igreja, eu falei: com certeza, muito, para que eu possa cuidar, porque eu não dou conta. E com certeza, muito pouco, perto do tamanho do Jardim Imperial. Nós precisávamos ter muito mais pessoas aqui. Mas a nossa mentalidade em evangelismo é muitas vezes voltada para números. Em 50 anos vamos plantar 100 igrejas. Tá, mas a força? 100 que pessoas tenham se convertido simplesmente para cumprir uma agenda? Simplesmente para atender expectativas de pessoas, de uma diretoria, de alguma coisa? Quase nenhum interesse no aperfeiçoamento dessas vidas. De fato, queridos, o desejo de alcançar grandes massas é legítimo, é algo excelente, não é errado desejar isso, nós devemos desejar isso, mas para que isso aconteça, nós devemos nos concentrar primeiramente num número reduzido de pessoas. Se não for assim, quem é que vai cuidar das multidões quando elas chegarem? Nós ficamos sonhando em Jesus alcançar multidões. Tá bom, vamos supor que nós levemos uma caixa de som lá para Praça Guanabara, nos Cerejeiras, preguemos e 300, 400 pessoas se convertam. Onde nós vamos colocar essas pessoas? Quem é que vai pastorear essas pessoas? Quem é que vai aconselhar essas pessoas? Quem é que vai discipular essas pessoas? Nós estamos prontos para isso? Se não estamos prontos para isso, precisamos começar a ser treinados para isso, para então fazer isso. Mesmo que isso talvez pareça favoritismo, poxa vida, eu vou escolher uma pessoa, tem tantas outras, por que eu vou escolher só uma para investir na vida dela? Queridos, foi a maneira que Jesus decidiu fazer. Multidões vão poder ser alcançadas facilmente se tivermos bons líderes para que elas sigam. E esses bons líderes só vão ser desenvolvidos se nós investirmos nessas pessoas. A princípio, claro, isso vai parecer meio lento, chato, doloroso e aparentemente sem nenhum resultado. É claro, construções e números chamam muito mais atenção. Há sugestões de pastores
que dizem assim: quando você chegar numa igreja, a primeira coisa que você tem que fazer é pintar a parede, mudar a estrutura, porque aí vai causar um impacto. O pastor chegou, um pastor novo chegou, e ele faz as coisas totalmente diferentes. Quando na verdade deveria ser invista nas vidas. Porque os prédios são secundários. O que importa são vidas transformadas. Construções, números, claro, chamam mais atenção do que discipulado, vida na vida. Chamam muito mais atenção daquilo que produz, do que aquilo que produz maturidade com o passar do tempo. Mas pode ter certeza de uma coisa: o resultado do discipulado é glorioso. É glorioso. É muito melhor do que ter um grande prédio cheio de pessoas que não seguem a Jesus. Talvez nós não vamos viver o suficiente para ver esse resultado, mas nós devemos começar. A grande questão aqui é: nós estamos vivendo para um reconhecimento momentâneo de pessoas, as pessoas olharem e falar: ó, está vendo, a igreja está crescendo, ou nós estamos vivendo para reproduzir a vida de Cristo nas pessoas, a partir da obra de alguns poucos que entenderam o que é seguir Jesus e estão se permitindo ser transformados por Jesus. Queridos, para qual geração nós estamos vivendo? Para agradar essa aqui ou para alcançar a que vem depois? Se for para alcançar a que vem depois, deveríamos estar começando a fazer discipulado para ontem. Para ontem. Para começar a fazer discípulos de Jesus, escolha com atenção em quem você irá investir. Talvez exatamente aqui você esteja perguntando: mas quem eu devo escolher? Eu quero que você esteja pensando nessa pergunta. Quem eu devo escolher? Eu tenho sugerido para algumas pessoas, com base na experiência. Já quebrei muito a cara, tentando discipular pessoas. E algumas lições fui aprendendo com as minhas experiências, com de outras pessoas, e olhando para como Jesus investiu na vida desses homens, principalmente. E eu quero oferecer para vocês 4 sugestões práticas rápidas, para que você mapeie quem é que você vai escolher. Talvez você está pensando aí em 3, 4 pessoas. Qual delas eu vou escolher? Bom, alguém que tenha as seguintes características. E aqui não é só crente, tá? Quando a gente pensa em discipulado, a gente já pensa muitas vezes em alguém que já está na igreja. Não, talvez você queira discipular um não crente. Tudo bem, e você deve pensar nisso. Ele tem que ser tornado discípulo de Jesus. Claro, você vai ter que evangelizá-lo primeiro. E depois, se ele crer em Jesus, você vai discipulá-lo. Então, até pensando num não crente, ele pode se encaixar nessas características. Porque você vai concordar comigo que, sinceramente, e aqui fazendo meia-culpa como igreja também, muitas vezes tem pessoas mais interessadas em Jesus lá fora do que aqui dentro. Muitas vezes eu chego em clínicas de recuperação de drogados, abro a Bíblia, e eles estão com sede da palavra de Deus. E quando muitas vezes estamos na igreja, abrimos a Bíblia, vem de novo esse negócio de Bíblia. Então, há pessoas não crentes, que têm sede da palavra de Deus, e basta apenas alguém que as procure e queira investir na vida delas. Então pense, 4 sugestões. Uma pessoa que tenha 4 características. Primeiro, seja interessada. Interesse. Não adianta forçar o discipulado. A pessoa precisa querer. Se não há interesse pela Bíblia, se não há interesse pelas coisas de Deus, por crescer na fé, ser mais parecido com Jesus, então nem perca o seu tempo. Utilize o seu tempo com quem tem interesse. Claro, você tem que estar acessível a pessoas, as demais, né? Mas invista em quem quer. Talvez você está pensando em alguém que, poxa, você já tentou tanto e a pessoa não tem interesse. Segundo, uma pessoa que seja disponível. Porque, às vezes, há interesse na vida da pessoa, mas ela não tem tempo. A pessoa não consegue encaixar um encontro para discipulado na agenda dela. É muito corrido. Infelizmente, queridos, tempo é parte fundamental do processo. Não dá para fazer discípulos, não dá para ser discípulo e fazer discípulos sem tempo. Então a pessoa precisa ser disponível, ela tem que ter tempo na agenda para isso. Ela vai ter que arranjar. Se ela tem interesse mesmo, ela vai arranjar tempo. Agora, se ela não tem interesse, ela vai até dizer, eu quero, mas nunca tem tempo para isso. Terceira característica, é uma pessoa que é ensinável. É ensinável. De nada adianta ter interesse, de nada adianta ter tempo,
se a pessoa não tem desejo de mudar. A pessoa precisa ser maleável. Sabe como aquelas massinhas de modelar? Claro, ser modelada à imagem de Jesus. Ela quer ser transformada. Ela quer se parecer com Jesus. Porque se você quer discipular alguém que tem convicções muito fortes, uma pessoa que já tem convicções formadas, mas convicções diferentes do que a Bíblia ensina, queridos, vai dar um trabalho. Dificilmente o processo vai avançar, porque na hora que você mostrar, mas Jesus quer isso de você, ele diz, não, mas eu sempre fui assim, não vou mudar isso. Então você não é ensinável, meu querido. Jesus quer transformar tudo na tua vida, não só algumas áreas, e essa área precisa ser transformada. Precisa ser alguém ensinável, alguém humilde, que tem interesse em ser como Jesus. Quarta sugestão, alguém que seja, essa palavra é um pouco, a gente não usa muito, mas reproduzível. Ela existe, tá? Reproduzível ou reprodutível, são sinônimos. Alguém que se reproduza. O que isso significa? Que a pessoa ter interesse, ser disponível, tem o desejo de mudar, mas ela não está afim de fazer isso com outros. Então, ela recebe todo o investimento que você faz na vida dela, ela diz, nossa, isso é maravilhoso, eu sempre sonhei com isso, ninguém nunca investiu na minha vida. Aí você fala, então agora você vai investe em alguém. Aí ele diz, não, eu prefiro ficar cuidando das minhas coisinhas aqui, isso dá muito trabalho. Para eu investir na tua vida, tudo bem, né? Para você investir na vida de outro, não. Precisa ser alguém que tenha entendido que o discipulado só acontece quando nós reproduzimos. Queridos, se esses 12 aqui não tivessem reproduzido, o evangelho não teria chegado a nós. Eles multiplicaram, eles produziram frutos, eles alcançaram outras pessoas. E o que Jesus quer de mim e de você é que nós façamos a mesma coisa. Para começar a fazer discípulos de Jesus, escolha com atenção em quem você irá investir. Sugestão, alguém interessado, alguém disponível, alguém ensinável e alguém reproduzível. Essa é a etapa número 1. Perguntinha, você já fez isso? Já escolheu? Se não escolheu, você tem até o final desse sermão para escolher. Tá? Se você já escolheu, então a gente vai para a segunda etapa, e a segunda parte dessa mensagem. Se aproxime. Se aproxime dessa pessoa. Vamos para Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15. Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15. Dizem assim: Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Até aqui a leitura. O segundo princípio extraído de como Jesus fez discípulos, é que depois de fazer a sua escolha, se aproxime da pessoa a quem você escolheu, e comece a passar tempo junto com essa pessoa. É simples assim. Se aproxime dessa pessoa. Perceba que, após escolher os seus discípulos, esse texto está narrando aquilo que aconteceu em Lucas, mas com outras palavras e outros detalhes. O texto diz, no versículo 14, que Jesus designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, antes de enviá-los para fazer aquilo que ele fazia, pregar e expulsar demônios. O que isso significa, queridos? Significa que a essência do programa de treinamento de Jesus foi basicamente deixar que aqueles homens o seguissem. Fazer com que aqueles homens estivessem perto dele. E, queridos, isso é incrivelmente simples. Não havia currículo formal.
Interessante, né? A nossa mentalidade ocidental, quando pensamos em ensinar algo para alguém, a primeira coisa que nós pensamos é qual o currículo? Por onde eu começo? Até onde eu vou? Jesus simplesmente diz, vem ficar perto de mim. Havia currículo nas escolas e sinagogas em que os fariseus ensinavam. Os escribas. Mas para Jesus, ele é a própria escola. O próprio Jesus é o currículo, o próprio Jesus é o conteúdo desse ensino. E isso aconteceu a tal ponto, e você vai lembrar disso, que lá em Atos, lá no capítulo 4, quando os discípulos começam a pregar com intrepidez diante dos líderes judaicos, a conclusão deles é: esses caras não têm instrução, eles são leigos, são pescadores, eles não são pessoas eruditas, conhecedoras das Escrituras, porém, dá para perceber que eles estiveram com Jesus, porque eles falam igualzinho Jesus. Tanto é que Jesus acompanhou eles, que eles se tornaram como Jesus. A maneira de falar, as convicções, a postura, eles aprenderam isso observando Jesus viver. E por que isso aconteceu? Porque Jesus ensinou os discípulos o tempo todo. Jesus ensinava aqueles 12 em 2 ocasiões. Quando ele estava ali com as multidões, então os discípulos estavam juntos e estavam aprendendo junto com as multidões. Mas quando Jesus se isolava das multidões e ia em alguma casa fazer uma refeição, passar a noite, os discípulos iam junto. E ali eles pediam informações, explicações. Jesus, a gente não entendeu aquela parábola, nos ensina aqui. E muitas coisas Jesus ensinava agora em primeira mão para eles. Tinha coisas que só acontecia quando Jesus estava longe das multidões, os discípulos estavam ali aprendendo como Jesus lida com as coisas, o que Jesus tem a dizer. Então eles aprendiam tudo e mais um pouco ainda. Queridos, rapidamente, abram em João capítulo 15. Olhe como isso que eu estou dizendo aqui é confirmado por esse texto, pelas palavras do próprio Jesus. João capítulo 15, versículos 13 a 15. João capítulo 15, versículos 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Queridos, o relacionamento de Jesus com os discípulos não é que ele era apenas um mestre ensinando leis, ensinando dogmas, ensinando doutrinas a alunos. Sim, ele fazia isso em algumas ocasiões, mas é mais do que isso. Segundo o que Jesus está dizendo aqui, o relacionamento que ele tinha com aqueles homens era de uma pessoa dando de si mesma em favor dos outros. Jesus estava sacrificando a si mesmo em favor daqueles homens, como um pai que se sacrifica pelo filho que ama. Era isso que Jesus fazia com aqueles discípulos. E isso não aconteceu apenas no chamado deles. Quando você lê os evangelhos, você percebe que Jesus, com o passar do tempo, não é assim, que no começo ele pegou aqueles 12 e falou, rapaz, vai dar trabalho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou gastar 6 meses com eles aqui, a gente vai entrar numa sala, nós vamos ficar estudando teologia sistemática, bíblica, vamos ler os profetas, eu vou vacinar eles teologicamente. Depois disso, aí eu deixo eles se virando aqui e eu vou investir nas multidões. Não foi isso que Jesus fez. Foi totalmente diferente disso. O que Jesus fez foi que no início ele chamou eles para perto, para que eles vissem como ele vive, ouvissem o que ele tem a dizer, mas conforme o tempo ia passando, mais ainda ele intensificava essa comunhão com os discípulos, mais perto ele estava deles. Quando você lê os evangelhos, você percebe isso. Os 2 primeiros anos de ministério de Jesus, ele sempre se retirava com os discípulos ali nas regiões da Galileia, falava às multidões, curava algumas pessoas, daqui a pouco estava em secreto com os 12. Com o passar para o 3º ano de ministério de Jesus na terra, na primeira parte desse 3º ano, ele começa a marchar, na verdade na segunda parte, ele começa a marchar para Jerusalém.
De novo, com os 12. Os 12 estão perto, algumas multidões seguiam eles à distância, mas ele está gastando tempo com eles. Quando ele chega em Jerusalém, naquela última semana, a semana da Páscoa, quando Jesus é morto, é o momento em que ele mais está perto dos discípulos. Tirando, além da última ceia, você lembra disso? Ele está ali falando com os discípulos naquele local enquanto comem. Depois da ceia, Jesus se retira por aquele jardim, o Getsêmani, e ele vai orar lá. Ele ora sozinho, porém os discípulos estão perto observando e dormindo, né? A gente lembra dessa história. Queridos, no momento de partida, eu não sei se você já teve essa triste experiência, quando alguém está próximo de falecer, ou alguém está se separando, vai viajar, vai se mudar para um lugar muito longe, e você vai demorar para ver essa pessoa. A família se reúne, e as palavras que serão ditas ali são as mais importantes daquela pessoa, porque são consideradas como que últimas palavras, são profundas. E assim foi com os discípulos. Jesus sabia que estava para morrer, e nessas últimas horas, ele investiu na vida daqueles 12. É claro, Judas já tinha saído para traí-lo, ele investiu na vida dos 11. Por isso que metade dos evangelhos, olha que interessante essa informação, metade dos evangelhos gastam as suas páginas falando sobre esses últimos 7 dias de Jesus em Jerusalém. Metade dos evangelhos é para contar o que aconteceu naquela última semana de Jesus na terra. E tudo é com os discípulos. Impressionante, né? Falando com os discípulos, investindo na vida deles. E depois que Jesus ressuscita, ele aparece por 40 dias. E adivinha para quem que ele aparece? Aparece, se você ler os evangelhos, tudo indica que Jesus apareceu 10 vezes, depois de ter ressuscitado, e só para seguidores dele, aqueles mais próximos, em especial os 11 discípulos. Nenhum incrédulo, aquele que não era discípulo, teve esse direito. O Jesus ressurreto só apareceu para discípulos. Isso não é impressionante? Isso significa que o ministério de Jesus girou em torno dos discípulos. Jesus passou mais tempo com os discípulos do que com qualquer outra pessoa durante o seu ministério. Portanto, nós podemos concluir que Jesus alicerçou o treinamento daqueles homens na aproximação que eles tinham com ele. Esse envolvimento contínuo, profundo, foi a chave para que os discípulos se tornassem as testemunhas que se tornaram. É por isso que quando nós lemos Atos, o substituto de Judas precisava ser alguém que acompanhou e foi acompanhado por Jesus desde o primeiro dia de ministério. Leia Atos capítulo 1, lá para o finalzinho, e você vai perceber isso. O substituto do apóstolo Judas, que foi o traidor, precisava ser alguém que foi discipulado por Jesus desde o primeiro dia. Depois de fazer a sua escolha, se aproxime da pessoa a quem você quer discipular e comece a passar tempo junto com ela. Diante disso, nós precisamos considerar 3 implicações aqui. A primeira, e eu vou dizer isso com a voz embargada, com um nó na garganta, diante de seminaristas. A primeira é que o púlpito, e isso é verdade, o púlpito é insuficiente para fazer discípulos que fazem discípulos de Jesus. Só o púlpito é insuficiente. O púlpito é importante sim. Ele é muito importante para a vida da igreja. Ele é indispensável. Mas sozinho o púlpito é incompleto. A pregação é incompleta. De nada adianta você simplesmente ficar chamando a atenção da igreja para que a igreja faça discípulos, se você não investe em pessoas individualmente. Precisamos do púlpito, óbvio, mas só ele não é suficiente para que uma igreja faça discípulos. É necessário atenção constante, pessoal, com cada indivíduo. E queridos, nenhuma sala de aula pode oferecer isso. Quem aqui é professor? Professora, já deu aula em algum lugar? Levanta a mão. Você sabe disso. Uma sala de aula tem as suas dificuldades de investir individualmente nas pessoas. Você percebe problemas, dificuldades, e aí, então você pode investir nessa vida, não na sala de aula, individualmente. Porque a sala de aula tem outras demandas, tem uma outra pedindo atenção. O 1 a 1 é o que muda vidas.
E convenhamos, queridos, um só pastor não consegue fazer isso com a igreja toda. Sim ou não? Eu consigo fazer isso com todo mundo aqui? Um a um? Eu queria ter tempo para fazer isso, mas não dá. Não dá. E o próprio Jesus não fez isso. Jesus investiu em um grupo seleto para que eles pudessem investir nos outros. E esse deveria ser o papel do pastor. Não só pregar de púlpito, mas fazer discípulos, pessoas escolhidas que vão reproduzir. E aí sim ele vai começar a atingir a igreja como um todo. A segunda implicação disso que nós vimos é que a aproximação não acontece apenas na fase de evangelismo. Deixa eu dizer isso com outras palavras. Queridos, a realidade é que em muitas igrejas, e eu não tiro a nossa desse pacote, é que muitas pessoas são simplesmente abandonadas depois de uma classe de batismo, uma classe de novos membros. O camarada se converteu a Jesus, participou de um discipulado para entender os primeiros passos da vida cristã, para ser batizado, a igreja o batizou, o aceitou como membro, e depois o que a igreja diz? Meu filho, faz o seguinte, tem algumas aulas de escola bíblica, se você quiser vir aos domingos de manhã, eu sei que é difícil acordar cedo no domingo de manhã, mas se quiser tem um negócio aí, é só aparecer. Então, olha, tem uma segunda coisa que a gente oferece, o culto à noite, tem pregações. Se aproveita disso, traz um caderninho, toma nota, e talvez você possa se envolver em algum ministério aí, se você se adequar a alguma coisa, né? Eu sei que não tem espaço para todo mundo cantar, mas vai que você consegue. Queridos, fazer discípulos não significa deixar cada um por si e Deus por todos, não. Fazer discípulos significa dizer: eu vou acompanhar você não só para se batizar, mas pelo resto da tua vida. Eu quero investir na tua vida. Quero ver você crescendo. Muitas vezes me parece que a igreja diz assim: se quiser crescer, se agarre a algum ministério e ore para que o acaso te atinja, para que alguém invista na tua vida, porque eu não sei se isso vai acontecer. Queridos, que tristeza. A associação é um processo contínuo, não é só no início. A terceira implicação disso tudo que vimos sobre o se aproximar é que a falta de aproximação, a falta de acompanhamento é uma das grandes razões do esfriamento espiritual da nossa época. Talvez você já tenha reparado isso. Há um esfriamento espiritual, não há? Igrejas frias, crentes frios. Por que isso? Um autor chamado Robert Coleman, que escreveu o livro O Plano Mestre de Evangelismo, de onde nós temos tirado muitas ideias para essa série. Eu recomendo que você leia, um livrinho pequenininho, mas que vai mudar a sua vida. Existe uma vida antes desse livro, uma vida após, porque ele abre a sua mente sobre o que é fazer discípulos. Ele diz assim, então eu vou ler uma citação, normalmente eu não faço isso de domingo, eu sei que você já está lutando contra o sono aí, então acorda, se belisca, tá bom? Preste atenção, porque ele fala isso muito melhor do que eu poderia falar. Abre aspas. Por causa de tudo isso que nós falamos aqui, Robert Coleman diz assim: não admira que cerca de metade dos que fazem profissão de fé e se unem à igreja eventualmente se desviam, metade, ou perdem o ardor da experiência cristã. E que um número ainda mais reduzido cresça suficientemente no conhecimento e na graça para que sejam de utilidade real no serviço do reino de Deus. Se os cultos de domingo e as aulas de escola bíblica dominical para os membros são tudo o que as igrejas locais têm a oferecer para desenvolver os novos convertidos em discípulos maduros, então essas igrejas estão derrotando a sua própria finalidade por contribuírem para uma falsa segurança. E se os novos convertidos seguirem este mesmo exemplo preguiçoso, isso finalmente lhes fará mais mal do que bem. Imagine isso, as nossas reuniões nos fazendo mais mal do que bem. Por quê? Queridos, Robert Coleman conclui: portanto, simplesmente não há substituto para nos colocarmos em contato com as pessoas, e é ridículo imaginar que qualquer coisa menos do que isso, a não ser um autêntico milagre,
possa desenvolver poderosos líderes evangélicos. Afinal de contas, preste atenção nisso. Afinal de contas, se Jesus, o Filho de Deus, considerou ser necessário permanecer quase continuamente com apenas alguns discípulos pelo período de 3 anos, e se apesar disso, um deles se perdeu, Judas, como poderia uma igreja local esperar cumprir essa tarefa com um método que consiste em basicamente se reunir apenas poucos dias durante o ano inteiro? 52 domingos nós temos no ano. Jesus passou 3 anos, todos os dias, com 12 camaradas, e um ainda se desviou. O que você espera produzir? Oferecendo para as pessoas apenas domingo, e não investimento na vida durante a semana. Fecha aspas. Queridos, considerem tudo o que eu falei até agora, com a apresentação de alguns dados que me deixaram muito triste essa semana. Você consegue estimar quanto a nossa igreja cresceu nos últimos 6 anos, desde a sua independência? Lá em 2016, essa igreja deixava de ser congregação e passou a ser adulta, saiu de casa. Sabe quanto que a nossa igreja cresceu em 6 anos? Não cresceu. Ela diminuiu. Na primeira ata de formação de independência dessa igreja, tínhamos 123 membros, hoje temos 111 membros. Ela diminuiu. Agora, sabe quantos desses membros simplesmente não aparecem mais aos cultos, ou quando aparecem, dão as caras apenas uma vez a cada 2, 3 meses? Em média, são 45 pessoas ausentes. Nós poderíamos chamá-las de visitantes de luxo. Deu as caras. Você por aqui, que milagre. Dá 40% da membresia. 40% da nossa membresia não é presente. Parece visitante. E tem visitante que vem mais do que membro. E desses que estão presentes, então 60%. Sabe quantos frequentam a nossa escola bíblica dominical, que tem como prioridade treinar discípulos que façam discípulos? Nós temos em média 35 pessoas frequentando a escola bíblica dominical, menos de 32% da nossa membresia. E agora, destes que frequentam os cultos, sabe quantos se envolvem em algum ministério formal? Só 40. Só 36% dessa igreja está envolvida em algum ministério. De cada 10, nem 4 se envolvem, quase 4. 6 estão perdidos pelos corredores. Você consegue imaginar quantos desses estão discipulando alguém? Pelo menos um com a intenção de reproduzir. Agora eu quero perguntar, será mesmo que nós estivemos ou estamos tão ocupados em fazer discípulos tanto quanto nós deveríamos nesses últimos anos? Eu não vou responder porque os números falam por si mesmos. Estamos fazendo discípulos? É só olhar para os números. Depois de fazer a sua escolha, querida, se aproxime da pessoa a quem você quer discipular e comece a passar tempo junto com essa pessoa. Convide essa pessoa talvez para uma caminhada, para praticar um esporte, para ouvir uma música, para servir em algum ministério, para fazer uma costura, para fazer uma leitura, para cozinhar algo, para comprar algo, para trabalhar junto, para talvez fazer uma viagem. Ligue para essa pessoa, mande uma mensagem no WhatsApp, uma videochamada, enfim, construa um ambiente que eu chamo de desculpas para o discipulado. O que nós vamos fazer? Não sei, qualquer coisa serve, o importante é que a gente esteja junto, para que a gente possa se discipular. E aí, quando isso acontecer, coloque a Bíblia no meio do negócio. Talvez você vai ler a Bíblia com a pessoa, talvez você vai ler um livro teológico com essa pessoa, talvez você vai ler um artigo, vai comentar sobre a pregação, talvez você vai assistir um filme com ela, ou vai ler um livro diverso que não fala necessariamente de temas bíblicos, mas que
reflete temas atuais que devem ser tratados com uma perspectiva bíblica. Não importa o material é secundário, o que importa é o convívio, esse convívio é fundamental. O que Jesus fez com aqueles homens foi trazê-los para perto para que eles vissem como Ele é, como Ele reage às tentações, como Ele reage às oposições. Você só vai fazer discípulo se você trouxer a pessoa para perto de você e ela vê como você é na sua casa, lidando com a sua esposa, com o seu marido, lidando com os seus filhos, quando você está dirigindo, como você lida com uma fechada no trânsito, o caráter de Cristo vai transbordar de você, ou não. E a pessoa vai aprender. Quero ser igual a você, porque você é igual a Jesus. Ou, não quero ser igual a você, porque nisso você precisa melhorar. E isso é discipulado. Não é marcar uma hora com a pessoa, todo bonitinho, com a roupa de verdeus, que é essa roupa que a gente vem no domingo, senta todo comportadinho, pega o cafezinho, até com o dedinho aqui na... Não, isso faz parte do processo, mas não é discipulado em si. O discipulado é a pessoa ver quem você é realmente. No futebol, é muito legal o futebol, não é? Revela muito o coração. Futebol, o esporte, a competitividade. Quando você está lá na casa da pessoa tomando um cafezinho e o negócio está super legal, chega uma visita, como é que ele vai receber a visita? Chega o pai, a mãe, a sogra, o sogro, como é que ele lida com isso? Porque eu estou aprendendo como é que um discípulo de Jesus lida com situações difíceis na vida, porque eu também tenho as minhas situações difíceis, eu quero aprender com ele. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Não é só ler um livro com a pessoa, é vida transbordando na outra vida. Querido, pense em qual dessas opções que eu dei aqui, qual se encaixa mais nesse nome que você escolheu, e se aproxime dessa pessoa. Se aproxime dessa pessoa. Depois de fazer a sua escolha, se aproxime da pessoa a quem você quer discipular e comece a passar tempo junto com ela. Essa é a segunda etapa, se aproxime. Quero te desafiar a começar nessa semana. Nessa semana ainda. Se aproxime do seu alvo. Faça alguma coisa, não fique sentado. Se mova. Se mova. Você vai aprender a fazer um negócio enquanto faz. É assim o discipulado. Mas por que eu deveria fazer tudo isso? Por que eu faria tudo isso? Vou finalizar com João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Você provavelmente está com João aberto aí, porque foi o último texto que nós lemos. João capítulo 15. João 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. E os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. O que Jesus está dizendo para aqueles 12 homens, na última semana, antes de ser morto, são palavras na última noite, essas aqui. Jesus está dizendo, não foram vocês que vieram atrás de mim. Cada um estava cuidando da sua vida, vocês estavam vivendo a vida de vocês. Um era pescador, o outro cobrador de impostos. Você lembra daquele dia em que eu fui lá? Que eu passei, ei, joga as redes aí, me segue. Você lembra desse dia? Oh, Jesus, claro que eu lembro. Claro que eu lembro, eu estava perdido, eu estava cego. Eu vivia no vale da sombra da morte, eu não via luz, era trevas a minha vida. Angústia sobre angústia. Essa vida não tinha sentido. Eu lembro, Jesus, eu lembro do dia que o Senhor me chamou. Então grave muito bem isso, porque fui eu que fui atrás de você, não foi você que veio atrás de mim. Você não nasceu com um desejo profundo de amar a Jesus, de seguir a Jesus. Pelo contrário, você estava fugindo de Jesus, você fugia de Deus. Você odiava a Deus, por mais que fosse religioso, você, por causa do teu pecado, fugia de Deus. Mas eu, Jesus, fui atrás de você. E você lembra exatamente aquele dia. O dia em que tudo mudou, escamas caíram dos seus olhos. Você passou a ver o verdadeiro amor.
você conheceu o Pai, você descobriu paz, você encontrou a salvação. Pois bem, então lembre desse dia. Lembre desse dia, porque eu te escolhi não apenas para te salvar, mas Jesus diz, eu te escolhi com um propósito, que você vá e dê fruto. Foi para isso que eu te salvei, não foi para que você ficasse sentado numa cadeira domingo após domingo, vivendo a sua vida do jeito que você planejou, mas Jesus. Então, é a minha agenda, são os meus propósitos, os meus sonhos. Jesus é só um adendo. Jesus é a quem eu clamo quando eu estou pedindo socorro, preciso de ajuda. Não foi para isso que eu chamei você. Se você entendeu que foi para isso, então não foi chamado, foi assovio. Porque aqueles que eu chamo com um propósito. E o propósito é dar fruto. E Jesus diz, fruto que permaneça. Fruto que permaneça. Deixa eu dizer para você, o que é fruto que permanece nesse mundo? É um prédio, será? Imagina isso aqui, daqui, sei lá, se Jesus não voltar 200 anos, como é que vai estar esse negócio aqui? Hein, Cláudio, nosso corretor imobiliário? Como é que vai estar isso aqui? Provavelmente vai estar diferente. Não vai permanecer. Essas cadeiras mesmo já estão com prazo de validade já. Elas não permanecem, cadeiras não permanecem. O que permanece? Você sabe o que permanece. Vidas transformadas por Jesus. São as coisas que permanecem, as únicas que permanecem nessa terra. Todo o resto que nós podemos conquistar, bens, tesouros, reputação, isso se corrói. Isso se destrói com o tempo. Você vai morrer, daqui 2 gerações ninguém lembra de você mais. Mas se você investiu na vida de uma pessoa que seja, essa uma pessoa vai levar esse legado para o resto da vida dela, e entendeu que tem que investir na vida de outra pessoa, e ela investe na vida de uma segunda pessoa, e ela morre, você já morreu também, mas o legado continua, porque essa segunda pessoa vai investir numa terceira, e foi assim que o Evangelho chegou até nós. Vidas que são transformadas por Jesus por causa do discipulado. Isso é fruto que permanece para a vida eterna. Então, o que Jesus está dizendo no final do versículo é, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. Tem gente que acha que isso aqui é um cheque em branco. Posso pedir o que eu quiser para Jesus, para o Pai, que Ele vai me dar. Aí Ele não dá, a gente fica bravo com Deus, né? Tinha que ficar bravo com quem ensinou isso para você. Porque não foi o que Deus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo aqui é, na obra de dar fruto que permanece, se vocês pedirem, o Pai vai atender. Ai, queria tanto que Deus curasse fulano. Deus não disse que ia atender isso. Queria tanto que fulano se convertesse e fosse transformado por Deus. Esse tipo de oração Deus atende. Esse tipo de oração Deus atende. Você já ousou orar dessa forma? Deus transforma aquela vida através da minha. Eu estou disposto a investir nessa vida. Esse tipo de oração Deus atende. Inclusive, deixa eu dizer aqui bem baixinho, você é fruto de uma oração assim. Alguém orou por você. Alguém orou por você. Talvez você nem saiba quem é essa pessoa, mas um dia alguém orou por você. Pode ter certeza. Alguém orou, Deus, eu quero alcançar vidas. E aí o Evangelho foi chegando, chegou até você. Alguém orou por você. Queridos, se orarmos para produzir frutos que permanecem, e frutos que permanecem são vidas transformadas por Jesus, o Pai vai nos atender. Talvez não vai salvar todos aqueles que nós queríamos, mas pode ter certeza que Ele vai salvar pessoas. Pode ter certeza que Ele vai alcançar pessoas. Portanto, vamos orar. Vamos escolher. E vamos nos aproximar. Amém? Faça isso essa semana se você disse amém. Oremos, queridos. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Porque ela nos ensina coisas que muitas vezes nós não queríamos aprender. E quer produzir em nós coisas que muitas vezes não queremos fazer. Mas nós te damos graças porque sabemos que as coisas são assim. Porque nós estamos perdidos nos nossos pecados. E a nossa inclinação natural é fugir da santidade, é fugir da obediência, é fugir do Senhor. Então obrigado porque é assim, porque incomoda, porque é fruto da Tua graça e misericórdia, é porque o Senhor ainda está investindo em nossas vidas. Então nos dá graça, Senhor, nos dá graça para cumprir aquilo que o Senhor pede de nós.
nos capacita para isso. Nos dá coragem. Coragem de nessa semana ligar para fulano e propor algo. Uma caminhada, um café, uma conversa. Para falar sobre um tal de discipulado. Nos dá clareza ao explicar isso para a pessoa. E move o coração dessa pessoa para que ela tenha interesse em ser discipulada. Nós estamos orando de acordo com a tua vontade, Senhor. E cremos que o Senhor há de atender, porque foi isso que Jesus prometeu. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.